A história de Chico Rei e Paraná começa muito antes da fama, muito antes dos palcos iluminados e dos aplausos de multidões. É uma história que nasce na simplicidade, no interior do Brasil, onde a música não era apenas entretenimento, mas sim companhia, memória e esperança. Dois irmãos que nasceram em uma família humilde, cercados de desafios, mas também de valores fortes e de uma ligação profunda com a cultura sertaneja. Desde cedo eles aprenderam que a vida não seria fácil, mas também compreenderam que a música poderia ser uma ponte para os sonhos. Ainda meninos, já encantavam os vizinhos e amigos com a forma como se uniam em harmonia, como se suas vozes fossem feitas uma para a outra. A infância foi marcada por dificuldades, por dias em que a luta pela sobrevivência falava mais alto. Mas mesmo assim, havia sempre espaço para a música. O violão simples, emprestado, já era suficiente para transformar os finais de tarde em verdadeiras serenatas improvisadas. O canto dos irmãos não era apenas som, era expressão de alma. E essa alma carregava uma mistura de doçura, emoção e coragem. Na juventude, começaram a se apresentar em festas locais, circos itinerantes e programas de rádio do interior. Era comum que recebessem pouco ou quase nada em troca, mas cada oportunidade era vista como degrau para um sonho maior. As viagens eram feitas em caminhões ou em ônibus velhos, muitas vezes dormindo na estrada, mas a fé no futuro os mantinha firmes. Cada voz que se emocionava, cada olhar atento do público era combustível para continuar. E assim, Chico Rei e Paraná foram conquistando espaço, primeiro nas pequenas cidades, depois em regiões cada vez maiores. A fama não veio de repente. Foi construída tijolo por tijolo, com suor, persistência e uma fé inabalável. Nos anos de 1970, o cenário musical brasileiro começava a abrir espaço para novos talentos do sertanejo, e a dupla soube aproveitar esse momento. Mas, diferente de muitos, eles não queriam apenas cantar o que já existia. Queriam trazer emoção, identidade e uma entrega que fosse reconhecida como única. A voz de Chico Rei se destacava pelo timbre poderoso e emocionado. Sua interpretação era intensa, carregada de sentimento. Quando ele cantava, parecia que cada palavra vinha de dentro da alma. Paraná, por sua vez, completava com sua harmonia precisa e sua presença serena. Juntos, formavam um equilíbrio perfeito entre intensidade e suavidade, emoção e técnica. Essa combinação logo começou a chamar a atenção de rádios maiores e gravadoras. Mas como em toda a história de luta, nada foi fácil. Muitas portas se fecharam. Muitos diziam que o estilo deles não se encaixaria no mercado. Mas a dupla não desistiu. Continuou insistindo, gravando, se apresentando, até que finalmente a oportunidade maior apareceu. E quando a chance veio, eles estavam prontos. Prontos para transformar talento em legado. Com o passar dos anos, Chico Rei e Paraná emplacaram canções que se tornaram parte da vida de milhões de brasileiros. Suas músicas falavam de amor, de saudade, de despedidas e reencontros. Eram letras simples, mas profundas, que se conectavam com as pessoas em qualquer lugar. Quem ouvia sentia como se a música fosse escrita para si. Essa é a força dos grandes artistas, transformar experiências pessoais em sentimentos universais. A cada disco lançado, a dupla se consolidava mais. Shows lotados, rádios tocando suas músicas sem parar, fãs que viam neles não apenas cantores, mas verdadeiros poetas do povo. Canções como aquelas se tornaram hinos, trilhas de histórias de amor, de separações, de vidas inteiras. Nos anos de 1980 e 90, quando o sertanejo viveu um dos maiores auges da sua história, Chico Rei e Paraná estavam entre os protagonistas. Dividiam espaço com outras grandes duplas, mas tinham uma identidade tão marcante que nunca foram confundidos.
Eles não seguiam apenas modismos, tinham sua própria essência. Era comum ver multidões cantando em coro, emocionadas, lágrimas correndo nos rostos de quem sentia cada palavra. Os palcos se transformavam em templos e a música da dupla era quase uma oração. Havia ali uma entrega que poucos artistas conseguem transmitir. A cada apresentação, Chico Rei parecia cantar como se fosse a última vez, colocando todo o coração em cada nota. Mas, por trás do sucesso, havia também sacrifícios. A vida na estrada era dura, cheia de ausências, noites mal dormidas, desafios que só quem vive a rotina de artista conhece. E ainda assim, eles permaneciam firmes, sustentados pela paixão pela música e pelo carinho do público. A união entre os irmãos era a base de tudo. Essa parceria era visível em cada gesto, em cada olhar trocado no palco. Não eram apenas uma dupla profissional. Eram família, eram sangue, eram amigos inseparáveis. E esse elo passava para as pessoas que viam neles um exemplo de cumplicidade e de força. Conforme os anos passavam, a música de Chico Rei e Paraná continuava viva, atravessando gerações. Pais, filhos e até netos cantavam juntos as mesmas canções, criando memórias afetivas que se perpetuam até hoje. O sertanejo moderno, que se abriu para novos estilos e tendências, só existe porque artistas como eles abriram caminho. Foram pioneiros em levar o sertanejo para palcos maiores, para a televisão, para o coração de todo o Brasil. O que antes era visto como música de um nicho, restrita ao interior, agora se tornava orgulho nacional. E a dupla teve papel fundamental nesse processo. Com o crescimento da carreira, Chico Rei e Paraná começaram a viver momentos que antes pareciam impossíveis. Shows em grandes cidades, plateias lotadas, fãs esperando na porta dos hotéis. O que antes era apenas sonho de dois irmãos do interior, agora era realidade. Mas mesmo diante da fama, eles nunca perderam a humildade. Sempre lembravam de onde vieram, das dificuldades que enfrentaram, das pessoas que os ajudaram no começo. Essa simplicidade conquistava ainda mais o público, porque mostrava que, além de grandes artistas, eram grandes seres humanos. Quem tinha contato com a dupla sempre dizia a mesma coisa. Eram homens de coração aberto que tratavam todos com respeito e carinho. A cada lançamento, novas músicas se tornavam sucessos. O rádio não parava de tocar e os fãs se identificavam cada vez mais. As canções falavam de sentimentos universais que todo mundo já viveu. A dor de uma despedida, a saudade de um amor perdido, a esperança de reencontrar alguém, a alegria de viver uma paixão intensa. Era como se Chico Rei e Paraná fossem porta-vozes do coração do povo. Essa conexão é rara, e talvez por isso a dupla tenha se tornado tão eterna. Eles não cantavam apenas para entreter, cantavam para emocionar, para tocar fundo, para deixar marcas. Com o tempo, os shows começaram a ganhar proporções ainda maiores. Festivais, programas de televisão, participações em eventos grandiosos. O público crescia, mas a essência da dupla permanecia a mesma. A cada apresentação, havia entrega total. Chico Rei subia ao palco como se sua vida dependesse de cada nota. Paraná, com sua presença firme e segura, dava equilíbrio e completava a magia. Juntos, criavam uma atmosfera única. Quem estava presente sabia que não estava apenas assistindo a um show. Estava vivendo um momento histórico. O auge da carreira trouxe também desafios. A agenda era intensa e a estrada se tornava uma segunda casa. Muitas vezes, os dois precisaram abrir mão de momentos em família, de festas, de encontros com amigos, para estarem sempre disponíveis para o público. A vida de artista exige sacrifícios e eles estavam dispostos a pagá-los. Mas apesar da correria, havia sempre espaço para a gratidão. Cada aplauso recebido, cada lágrima vista na plateia era uma recompensa que valia
qualquer renúncia. As músicas de Chico Rei e Paraná atravessaram décadas sem perder força. Em cada canto do país havia alguém que tinha uma lembrança ligada a uma canção da dupla. Casamentos, despedidas, encontros, viagens. A trilha sonora da vida de milhões de brasileiros tinha a voz marcante deles. Isso é algo que poucos artistas conseguem: criar memórias afetivas que acompanham as pessoas para sempre. A grandeza de Chico Rei e Paraná está justamente nessa capacidade de eternizar sentimentos. A música dele se tornou patrimônio emocional de todo um povo. Com o passar dos anos vieram novos desafios. O sertanejo se modernizou, surgiram novos artistas, novas tendências. Mas a dupla nunca perdeu seu lugar. Eles não precisavam competir porque já tinham conquistado um espaço especial no coração do público. Mesmo quando o mercado mudava, suas canções continuavam sendo tocadas, lembradas, celebradas. E assim se consolidaram como uma das duplas mais queridas e respeitadas da história da música sertaneja. Não eram apenas parte do movimento. Eram referência. Eram inspiração para aqueles que vinham depois. O nome de Chico Rei e Paraná se tornou sinônimo de qualidade, de emoção, de autenticidade. Cada vez que subiam ao palco, o público sabia que seria tocado de forma verdadeira. E essa verdade era o que mais importava. Porque, no fundo, a música sertaneja sempre foi sobre isso: contar histórias reais, falar de sentimentos sinceros, aproximar as pessoas. E ninguém fazia isso como eles. Cada acorde, cada verso, cada refrão vinha carregado de uma energia que atravessava o tempo e o espaço. A ligação da dupla com o público era tão forte que, em muitos momentos, os fãs se tornavam parte da família. Havia pessoas que acompanhavam todos os shows, que viajavam quilômetros para vê-los cantar, que guardavam discos e lembranças como verdadeiros tesouros. E Chico Rei e Paraná retribuíam esse carinho com gestos simples, mas poderosos. Um sorriso, um aperto de mão, uma palavra de agradecimento. Essa relação direta, próxima e sincera ajudou a construir não apenas uma carreira de sucesso, mas uma história de amor com o público. Mas, como em toda trajetória longa, também vieram momentos difíceis. A vida nem sempre é feita de vitórias. Houve períodos de incertezas, de mudanças no mercado, de dificuldades que poderiam desanimar qualquer um. Mas a dupla sempre escolheu resistir. Sempre que escolheu continuar. Porque para eles, cantar não era apenas profissão, era missão, era destino. E essa força de permanecer, mesmo diante das adversidades, só aumentava ainda mais a admiração que o público sentia. Não eram apenas artistas, eram guerreiros da música, exemplos de perseverança e fé. Com o tempo, Chico Rei e Paraná já não eram apenas nomes do sertanejo. Eram símbolos de uma geração, referência para novos artistas e orgulho para quem acompanhou sua trajetória desde os primeiros passos. A cada década, sua música continuava viva, mostrando que não se tratava de modismo, mas de algo muito maior. O público, fiel e apaixonado, nunca deixou de cantar junto, nunca deixou de sentir. E essa reciprocidade é o que transformou a dupla em lenda. A voz de Chico Rei, carregada de emoção, parecia ter sido feita para ecoar eternamente. Havia nela uma força quase mágica, capaz de arrancar lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo. Já Paraná, com sua harmonia e serenidade, trazia o equilíbrio perfeito. A união dos dois era a essência da grandeza da dupla. Um completava o outro de uma forma que só irmãos, unidos pela vida e pela música, poderiam fazer. Essa sintonia não se explica apenas com técnica, é algo que nasce do coração. Os palcos continuaram sendo testemunhas de momentos inesquecíveis. Multidões se emocionavam, cantavam em coro e viam naqueles dois homens simples um reflexo de suas próprias histórias. Porque o segredo da música de Chico Rei e Paraná sempre foi esse: falar da vida de forma verdadeira. Quem sofria por amor se identificava,
Quem vivia uma paixão se encontrava nas letras. Quem sentia saudade encontrava consolo nas melodias. Era como se a dupla traduzisse em canção o que o coração de cada um queria dizer. Mas a vida, com toda sua beleza, também traz provas difíceis. O tempo passou e Chico Rei enfrentou problemas de saúde que mexeram profundamente com a trajetória da dupla. Foram anos de luta, de esperança, de batalhas silenciosas fora dos palcos. E mesmo assim, a música nunca deixou de estar presente. A força que vinha do público, o carinho dos fãs, o apoio da família, tudo isso ajudava a manter acesa a chama que sempre os guiou. Paraná esteve ao lado do irmão em todos os momentos, mostrando que a verdadeira irmandade vai muito além da música. Era cumplicidade, era amor, era união inquebrável. Quando Chico Rei partiu, o Brasil inteiro sentiu como se tivesse perdido um amigo, um parente próximo. Foi um luto coletivo, porque sua voz já fazia parte da vida de milhões de pessoas. Cada fã guardava uma lembrança especial, ligada a uma música, a um show, a um momento único. E de repente ficou o silêncio. Mas esse silêncio não foi vazio. Ele se encheu de saudade, de homenagens, de reconhecimento. Porque artistas como Chico Rei não morrem. Eles se transformam em eternidade. Paraná, com coragem e dignidade, seguiu levando adiante o legado. Continuou nos palcos, manteve viva a chama da dupla, honrou cada música, cada aplauso, cada lágrima. Essa decisão mostrou mais uma vez a grandeza de espírito que sempre os acompanhou. Não era fácil subir ao palco sem o irmão ao lado, mas Paraná entendeu que a melhor forma de homenageá-lo era continuar. E assim, a música de Chico Rei e Paraná seguiu viva, ecoando nas rádios, nas memórias e nos corações. Hoje, ao olhar para a história da dupla, é impossível não se emocionar. Foram décadas de dedicação, de lutas, de conquistas, de momentos que marcaram para sempre a cultura brasileira. Chico Rei e Paraná não foram apenas cantores. Foram contadores de histórias, guardiões da alma sertaneja, vozes que deram forma ao sentimento do povo. O legado que deixaram não se mede em números, em discos vendidos ou em prêmios recebidos. Se mede no impacto profundo que tiveram na vida das pessoas. E esse impacto é eterno, porque a música deles continua sendo tocada, lembrada, celebrada. Continua acompanhando famílias inteiras, embala encontros, consola despedidas, enche de esperança quem precisa. A cada vez que uma de suas canções é ouvida, Chico Rei volta a viver. Paraná continua presente, levando consigo a missão de manter essa chama acesa. E o público, fiel como sempre, segue cantando junto, provando que a verdadeira arte nunca morre. A história de Chico Rei e Paraná é uma lição de vida. Mostra que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível alcançar os sonhos. Mostra que a música tem o poder de unir, de curar, de transformar. E mostra que, quando se canta com o coração, o eco permanece para sempre. Eles são mais do que artistas, são eternos, são parte da alma do Brasil, são prova viva de que a música sertaneja, quando feita com verdade, nunca desaparece. Apenas se torna imortal.